Pois é, o Lula, eu volto a afirmar, o Lula, com freio, é um poeta. Quando ele perde os freios, ele é um desastre. Olha, vamos mudar de assunto, falar de economia. O dólar bateu hoje R$ 5,65. Isso tem a ver com a subida de títulos americanos influenciados pela disputa eleitoral nos Estados Unidos. E por aqui, novas críticas do presidente Lula ao Banco Central ajudaram na disparada. O dólar comercial voltou a disparar após novas falas do presidente Lula sobre especulações e com críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O dólar comercial chegou a ser vendido hoje a R$ 5,70, mas terminou a terça-feira cotado em R$ 5,66. O dia começou com novas críticas do presidente Lula aos juros, ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e ao mercado financeiro. Hoje, para mim, é um dia muito triste, mas vocês conseguem fazer com que a tristeza diminua e que eu tenha aqui, junto com vocês, com o calor, a energia e o carinho que vocês passam para mim, eu tenho aqui um momento de alegria. A tristeza é porque nós hoje vivemos uma hora que eu vou chamar uma hora trágica do nosso país. A democracia brasileira, a jovem democracia brasileira está sendo, eu ia pedir para me poder ver o pessoal até lá. Por favor. A jovem democracia brasileira, ela está sendo objeto de um golpe. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de julho de 2024, são 8 horas da manhã. O PT vê um acordão entre a mídia e Bolsonaro e esse momento da República que você está vendo na tela volta à mente. O partido do presidente da República e o próprio estão convencidos de que a Faria Lima, eterna aliada de Bolsonaro, convenceu a grande imprensa a salvá-lo. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. As críticas dos editoriais, sobretudo da imprensa paulista, à política econômica do governo Lula é absolutamente inexplicável. São absolutamente inexplicáveis essas críticas. Enquanto o Brasil mantém a inflação dentro da meta, o crescimento em alta e atrai investimentos sem parar, melhora o salário médio do trabalhador, reduz a desigualdade, a pobreza, ganha apoio da comunidade financeira internacional à sua política econômica, com as grandes agências de classificação de risco dando notas melhores para a economia, esses editoriais qualificam a política econômica brasileira como desastrosa. Ao mesmo tempo em que tudo isso acontece, a mídia faz ataques ao STF e a Alexandre de Moraes, acusando-os de medidas exageradas contra Jair Bolsonaro e o bolsonarismo, após estes tentarem um golpe, destruírem Brasília, destruírem as sedes dos três poderes, conspirarem, fazerem tudo o que fizeram após um governo, inclusive, que matou centenas e milhares de pessoas durante a pandemia. Alguns jornais, como o jornal Estado de São Paulo, pedem até para acabar com as investigações contra Bolsonaro para pacificar o país. Bolsonaro quase sumiu do noticiário após Lula começar a criticar os juros altos e o mercado financeiro. Aqui e ali, uma ou outra nota sobre indiciamento iminente do ex-presidente da República por crimes cheios de provas. E não é por falta de notícia, pois a Polícia Federal está a um passo de indiciá-lo. Mas esse golpe duro na extrema-direita,
que tentou dar um golpe de Estado e implantar uma ditadura militar no Brasil, na qual as primeiras vítimas seriam essa imprensa, não importa mais. Lula e o PT sabem muito bem que esses veículos de imprensa se uniram ao então juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba e ao chefe da Força Tarefa da Lava Jato para derrubarem a economia a fim de gerar insatisfação popular contra Dilma Rousseff, e depois era só contar com o Congresso majoritariamente de extrema direita. O que o governo e seu partido veem é uma tentativa de provocar uma crise cambial no país. Esse é o risco de fomentarem a desvalorização acelerada do real. Com o dólar subindo, tudo que tem influência do dólar na economia sobe, dos combustíveis ao chuchu. Isso gera a disparada da inflação, que gera insatisfação popular, que gera aumento da rejeição a Lula, que gera propostas de impeachment no Congresso, que aliás não faltam. Para Lula e seu partido e seu governo, há uma tentativa de golpe parlamentar em curso. Querem transformar Lula em Dilma. Basta ver, por exemplo, este editorial do jornal Folha de São Paulo de hoje. Retórica populista de Lula semeia crise. Frenesi verborrágico do petista alimenta incertezas e a alta do dólar, criando armadilha para o próximo chefe do Banco Central. E essa é uma amostra do tom generalizado da grande imprensa, toda em uníssono, acusando o Lula de ser responsável por uma disparada do dólar que não tem uma explicação, não nesse nível, porque o dólar está se valorizando diante das outras moedas em vários países, mas no Brasil é uma coisa fora do normal. Este ano o dólar já se valorizou 14%. Agora, o Lula fala das medidas do presidente do Banco Central de manter altas as taxas de juros, sendo que a inflação está dentro da meta, não há repique inflacionário nesse momento, a inflação está dentro da meta, o crescimento da economia é moderado, mas continua, as contas públicas estão sob controle e você não tem dados macroeconômicos, segundo o governo e segundo o próprio Lula, que justifiquem manter juros em 10,5%. Veja bem, meu amigo, se você tiver um apartamento de R$1 milhão e vender esse apartamento, você vai ganhar 10,5% de juros. Você vai ganhar ao longo de um ano R$100 mil por mês. Você ganha R$100 mil por mês se você tiver R$1 milhão, que é o preço de um apartamento de 3 dormitórios num bairro bom de São Paulo, não é? Que qualquer família de classe alta tem, classe média, não classe alta. Então realmente é assustador o que está acontecendo. Bom, a boa notícia, talvez, não é? É de que há uma candidata que, segundo pesquisas nos Estados Unidos, venceria Donald Trump se Biden desistir. É a Michelle Obama. Só que ela não é política e não tem o traquejo para enfrentar as mentiras do Trump. A esta altura, pressionarem para que Biden desista da eleição é uma tentativa de fazer Trump voltar a ser o novo presidente dos Estados Unidos. Boulos amplia discurso de combate à violência ao incluir ex-comandante da rota na equipe. E o Nunes acha que isso é bom para ele. Por quê? Porque ele vai dizer, olha, eu tenho um vice que é ex-comandante da frota, mas o Boulos também tem no entorno dele, na campanha dele, não como vice, mas na campanha dele, um ex-chefe da rota. A diferença é que o chefe da rota de Boulos vai falar contra as teses do chefe da rota, que é vice de Nunes. A campanha em São Paulo vai ser uma guerra.
As chances de Lula antecipar a indicação do sucessor do presidente bolsonarista do Banco Central, Campos Neto, não existem. Na verdade, isso é especulação da mídia. Disseram que Lula ia antecipar, ia dizer, olha, eu vou nomear fulano de tal porque o Campos Neto, o atual presidente sabotador do Banco Central, vai deixar o cargo em dezembro. Então, estavam dizendo que o Lula ia dizer o nome de quem vai sucedê-lo para esvaziar o poder do Campos Neto, mostrar que ele está com o pé fora. E, na verdade, o que parece aí é que o mercado quer derrubar o Lula antes que o Campos Neto saia e baixe os juros para os pobres banqueiros. E os aliados do Nunes, como você já viu, comemoram algo que não vai lhes favorecer, e vai sair uma nova pesquisa IPEC, que vai a campo no fim de semana para ver a popularidade do Lula, e aí vamos ver o resultado da estratégia das falas constantes que o Lula tem feito à imprensa. Por fim, Piauí e Ceará estão disputando território. O Exército fez um laudo que pôs em dúvida as fronteiras, onde ficam as fronteiras entre os dois estados, e o fato é que o Piauí passou a requerer 7 municípios a mais para o seu território. É algo que realmente não faz sentido, não é? Um relatório do Exército causa uma confusão danada. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.